começou a segunda-feira já. É pra animar, né, gente? É, tipo, sai que preguiça. Aí põe essa música aí, você já pega no tranco. Você falou que ia chover, choveu pra caramba. Choveu, né? Graças a Deus. A gente pensa em quem não tem um lugarzinho pra ficar, mas ainda bem que choveu. Tava muito seco, tava muito seco, né? E a gente começa essa segunda-feira, né, Luquinha, com um sorrisão no rosto, porque a gente tá pertinho de você, passar essa tarde gostosa com a gente. Só que antes, sempre tem aquele momento pra gente refletir um pouquinho, alimentar a nossa alma e o nosso coração. Muitas vezes você fica triste pelo que os outros fazem de mal pra você. Põe no seu coração o seguinte: quanto mais tentam te derrubar, quanto mais tentam puxar o seu tapete, mais Deus mostra que o poder não está na mão de ninguém, não, apenas dele. Confie, o resto deixa com ele. Zóio Verde, o que tem no programa? Sol, tem novo lote de restituições do imposto de renda que a Receita Federal liberou hoje. E empresas da Coreia do Sul lançam internet 5G. Que tal fazer sua pergunta sobre o assunto de hoje? Fique à vontade. Aí você já aproveita e concorre os prêmios da semana. Sexta-feira tem sorteio desse kit Tracta para você ficar sempre linda. Então você vai curtir, marcar 2 amigos, compartilhar a foto e participar. No Instagram tem um kit Ortovip para você cuidar muito bem também da saúde dos seus dentes. Você vai curtir essa postagem, vai marcar 2 amigos, corre lá para participar. Sexta-feira também tem esse sorteio. E para você que vai casar em junho ou em julho, que tá um dia de noiva incrível no Paris Brasil, também é só você curtir, comentar esse post que está no nosso Face e participar. Bora conversar bastante, fique à vontade, faça a sua pergunta, porque hoje é dia de dicas de saúde. A gente sempre culpa a comida por tudo, né? Ah, eu comi um negócio, tô passando mal. É uma bomba que chega aqui, ó, explode, queima. Você fala assim, o que tá acontecendo comigo? Dá aquela azia, aquela sensação de estômago pesado. Você sabia que cerca de 10% dos adultos têm azia, Luquinha? É isso mesmo, olha, e 40% apresentam ocasionalmente isso. De vez em quando, eu tomei umas a mais da azia. Será que a culpa tá só no alimento? Quais os sinais de alerta quando você sente uma azia, um mal-estar? Ele está aqui para nos orientar, o nosso querido amigo doutor Diogo Furtado, que é cirurgião gastroenterologista. Chega junto. Estava dando uma lição para a gente, né, Lu? Verdade, gente. Aprendi já uns negócios aqui, né, doutor? Tem que praticar agora, viu? A gente já estava tomando puxão de orelha lá fora, Luquinha. Com certeza. Você pode participar, aliás, manda pergunta pelo WhatsApp, manda do jeito que você quiser. Só que a primeira pergunta é bem simples, doutor Diogo. O que é a azia e o que pode estar por trás dela? Porque, como eu disse na abertura, muitas vezes a gente só culpa os alimentos, né? Exatamente. A azia é a sensação de queimação na região aqui mais central do abdômen, que a gente chama de epigastro. Né? Ela é o principal sintoma das queixas gástricas e doenças gástricas habituais, né? Gastrite, doença ulcerosa péptica, mas também, isso é o extremo benigno, mas também o extremo maligno também, ela faz parte, que no caso, o câncer gástrico também se apresenta como o sintoma da azia. Por isso que a gente não pode se automedicar, viu, Luquinha? Só tem pergunta escrita, mas tem pergunta de vídeo também. A Cris, aqui de São José, mandou pra gente. Vamos lá. Eu comi uma coxinha estragada e fiquei 3 dias ruim. Hoje eu tenho trauma de comer coxinha. O que poderia acontecer nesse período de uma alimentação que não foi ingerida muito bem? Pois é, por quanto tempo dura? Ela falou que é a coxinha que causou isso, mas por quanto tempo dura? Olha, isso essa sensação? Vai depender muito da ingestão, da quantidade de alimento ingerido, de qual que é o acometimento gástrico prévio dessa pessoa, né? Mas geralmente, assim, a digestão, ela é um processo que varia muito de pessoa para pessoa. Então, ela come geralmente 2 horas, 2 horas e meia, aquele alimento já passou pelo estômago, aí ele passa para o intestino delgado, intestino grosso, variando aí em média de 8 a 12 horas para ter uma digestão completa. O fato dela ter comido, né, e ter se estendido por 3 dias, provavelmente ela já tinha uma gastrite, algum erro de digestão prévio que na verdade a coxinha somente precipitou a crise dos sintomas. Desencadeou isso. Exatamente. Né? Agora, o doutor, antes da gente ver essa pergunta, Luquinha, ele estava falando lá no ar que existe uma coisa que a gente não sabe fazer, que é mastigar. Exatamente. É uma coisa que a gente mais faz durante o dia
e que, pelo menos a gente acha que faz, sim, mas na verdade é o erro mais comum, né? Geralmente a nossa vida é muito corrida, aí você come na frente da televisão e conversa, não mastiga, conversa com outra pessoa ao lado e acaba que esse processo tão fundamental a gente não faz da forma correta. Então, muitas vezes você pode estar com excesso de peso ou com muita azia ou mal-estar por conta da mastigação. Agora, é interessante que hoje pela manhã, quando a Cris, nossa produtora, estava perguntando ao pessoal de casa sobre dúvidas, aí uma pessoa respondeu assim para ela, coloca por favor, Igor, sal de frutas resolve. Muitas vezes a gente tem essa azia, essa indigestão e já vai para o sal de frutas e acaba virando um hábito. Então a pessoa já tem em casa lá o potinho e já tem esse hábito. Isso é perigoso? Isso pode trazer algum problema? Muito. E como a Sol falou, a automedicação é muito, muito, muito ruim para a pessoa, né? Porque realmente o sal de fruta é um medicamento adjuvante, né? Colabora muito para melhora dos sintomas, mas muitas das vezes também mascara, né? A pessoa vai e fica usando esse tipo de medicação e posterga ao máximo a avaliação por um especialista, podendo até mesmo mascarar algumas doenças sérias, né? Como o câncer gástrico. Pois é, tem uma querida aqui, viu, Luquinha? Ela diz que tudo que ela come, a Silvia Matias, tudo que ela come dá azia. Silvia, se tudo que você come dá azia, então o problema não é na alimentação. Você precisa verificar direitinho o que está acontecendo, né, Lu? E tem aquelas perguntas básicas que a gente adora, porque a gente fica sabendo se é verdade ou não, sobre alimentos que ajudam. Por exemplo, o limão, quando você está com azia, é bom ou não? A gente já explica para você, mas agora a gente fica também bem informado com as notícias da redação. Várias cidades em todo o país marcaram o domingo com atos a favor da Lava Jato. Nós vamos aos detalhes com o repórter Pedro Souza, que hoje está com a gente aqui no Falando Nisso. Muito boa tarde, Pedro. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Lucas e amigos do Falando Nisso. Várias cidades e o Distrito Federal tiveram manifestações apoiando a Força Tarefa no dia em que completou 1 ano da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em São Paulo, a manifestação foi realizada na Avenida Paulista. Em todo o país, manifestantes fizeram críticas aos ministros do STF, pediram a votação do impeachment do ministro Gilmar Mendes, defenderam a prisão em segunda instância e a votação do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Em todos os locais, a manifestação teve como abertura e encerramento o hino nacional brasileiro. Vamos ouvir um pouco. Pois é, a manifestação, um dos organizadores do Movimento Brasil Livre, disse que foi um sucesso aí e agora bater atrás de todas essas reivindicações. E o presidente Jair Bolsonaro anunciou em uma rede social hoje pela manhã a demissão do ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues. O presidente também informou que o novo ministro será Abraham Weintraub. Bom, retomadas nessa manhã, Pedro, as buscas pelas vítimas após uma balsa carregada com 2 toneladas de dendê colidir e derrubar parte de uma ponte em Moju, interior do Pará. Pedro, atualiza pra gente como é que estão as buscas neste momento. Olha só, as buscas são feitas neste momento pelo Corpo de Bombeiros e pela Marinha do Brasil. Testemunhas informaram que 2 carros que estavam na ponte no momento do acidente acabaram caindo. Confira agora na reportagem. O governo do estado afirma que o trabalho na área continua até que possíveis vítimas sejam localizadas. As equipes de resgate ainda não conseguiram confirmar se no momento do acidente realmente havia veículos na ponte. 8 pessoas foram ouvidas pela Polícia Civil, incluindo tripulantes da balsa. O governo do Pará anunciou medidas emergenciais. Serão construídas rampas nos 2 lados da alça onde ficava a ponte, para ser implementado um serviço de balsa que contará com uma estrada paralela. O conteúdo dos depoimentos não foi divulgado. Além disso, serão feitos portos e estradas no local. O acidente aconteceu na entrada de Acará, uma cidade que fica a cerca de 60 quilômetros da capital Belém. Parece coisa de filme, né, Luquinha? E por falar em acidente, a Defesa Civil isolou a área de um muro de 2 metros de altura
Mostra a imagem pra gente, Igor, que caiu em cima de vários carros em Curitiba. Essas imagens aí mostram pelo menos 11 veículos esmagados pelos destroços. Os bombeiros foram acionados para atender a ocorrência. Pensou, Luquinha, você vai pegar seu carro, tem um muro em cima do seu carro. Que susto, né? Deve dar um nó na cabeça. Conversar com o Pedro agora sobre as estradas. Eu sei que o tempo está instável em toda a região, inclusive nas estradas. Então é um alerta já para o motorista, não é, Pedro? Exatamente, Lucas. Hoje pela manhã, uma carreta perdeu o controle e acabou batendo no guarda-reio da rodovia dos Tamoios no quilômetro 11. Ela ainda se encontra lá, as autoridades trabalham para retirar o caminhão de lá, mas não interfere no tráfego. Na Dutra, o motorista faz boa viagem nos dois sentidos, tanto para São Paulo quanto para o Rio de Janeiro. Obrigado, Pedro. Valeu aí pela participação aqui com a gente. Bora falar sobre o tempo instável, então, nessa tarde, em toda a região, mas pro finalzinho da semana esquenta mais um pouquinho, viu? Chega. Não, mas não muito, só em Campos do Avisa Jordão. que acabou o verão. Campos do Jordão, máxima de 22 graus. Tempo fechado também em Jacareí e Taubaté, máxima de 25. Em Cruzeiro, máxima de 27 graus. Litoral também com tempo instável, tanto em São Sebastião quanto em Ubatuba, máxima de 30 graus. Em São José dos Campos, hoje e amanhã, tempo instável. A partir de quarta começa a estabilizar, mas olha só, não esquenta muito não. Tanto que sexta-feira, a máxima chega a 25 graus. Sol entre poucas nuvens. Bom, a Receita Federal liberou um novo lote de restituições do imposto de renda. A gente já comenta com vocês, mas segunda-feira também aqui no programa é dia de cuidar muito bem da saúde da nossa boca com o querido Dr. Otávio. Você está praticando um esporte, jogando futebol, andando de bicicleta e de repente sofre um trauma, quebra o dente. O que fazer? Vou explicar no programa Falando Nisso, daqui a pouquinho, o que podemos fazer numa emergência odontológica.